Sabe aquele ciclo de emagrecer, recuperar o peso, tentar de novo e parecer que a cada vez fica mais difícil? Isso tem explicação científica e não tem nada a ver com força de vontade. Eu me chamo Carol. E eu me chamo Bruna e esse é o Nutrição em Pauta. E hoje a gente vai entender um pouquinho melhor o que acontece por trás do famoso efeito sanfona. Bom, eu acho que pra gente começar, a gente precisa definir o que é o efeito sanfona, né? Sim, o efeito sanfona é o nome popular para aquele ciclo de perda e reganho de peso. É super comum em pessoas que passam por diversas estratégias de emagrecimento, principalmente algumas estratégias mais restritivas, que têm um prazo de duração, ou que têm aquelas famosas dietas da moda ou desafios de 21 dias, por exemplo. E acabam reganhando esse peso, ultrapassando muitas vezes o anterior. E isso não é raro. Estudos trazem que uma parte significativa das pessoas que perdem peso nesse contexto acabam ganhando tudo de novo, e inclusive tem pessoas que seguem assim pro resto da vida. A questão é por que isso acontece? E a resposta envolve fisiologia, bioquímica, comportamento e regulação hormonal. Toda vez que a gente come, o nosso corpo transforma os alimentos em energia. E esse processo bioquímico é chamado de metabolismo energético. E ele é super bem regulado pelo nosso cérebro, pelos nossos tecidos, pelas moléculas sinalizadoras e pelos hormônios. E quando a gente tem uma perda de peso, o nosso corpo ele acaba interpretando essa redução de energia como uma ameaça à sobrevivência. Então, ele vai ativar mecanismos como a redução do gasto energético basal, o aumento dos sinais da fome e também a sua eficiência em estocar energia. E é por isso que muita gente diz, meu metabolismo é lento, por isso que eu não consigo emagrecer. Mas, na verdade, essa ideia é imprecisa. O que acontece é algo muito mais complexo. É o corpo reagindo e se adaptando a um desequilíbrio energético. Exatamente. E essa redução ela é chamada de termogênese adaptativa. E sim, ela existe. Mas o que acontece? As evidências mostram que a magnitude dela costuma ser modesta, transitória e não explica sozinha o reganho de peso. Ou seja, não é um destino inevitável. Do ponto de vista fisiológico, o nosso corpo cria uma memória do nosso peso máximo e quando a gente tem uma perda de peso, ele tenta recuperar esse peso. Além disso, no contexto de perda de peso, hormônios que estimulam o apetite, como a grelina, aumentam, ao passo que aqueles que reduzem o apetite, como a leptina e o GLP-1, reduzem. Ou seja, você sente mais fome, mais vontade, mais desejo e menos saciedade. É a biologia jogando contra ti, né? Mas isso não é fraqueza, isso é adaptação. Por isso que a gente fala que o corpo tende a retornar ao peso habitual. Quanto mais distante do seu peso máximo você estiver, mais devagar vai ser essa perda de peso. E entender isso é importante para a gente conseguir alinhar as expectativas no decorrer desse processo. Bom, mas se a biologia está jogando contra mim, então quer dizer que toda vez que eu passar por um processo de perda de peso, eu inevitavelmente vou ganhar tudo de novo ou vai ser quase impossível de manter? Na verdade, esse processo vai depender muito de como essa perda foi conduzida. Inclusive, estudos sugerem que esse reganho de peso ele acontece mais ou menos de 6 a 9 meses depois da intervenção e que ele é um dos principais fatores para a falta de adesão dessa intervenção. E por que isso normalmente acontece? Geralmente porque essas estratégias são extremamente restritivas, nada individualizadas e nem adaptadas ao teu estilo de vida, o que favorece com que tu não consiga manter isso a longo prazo. Ou seja, não é falta de força de vontade, simplesmente é impossível de manter. Então qual que é o método ideal para perder peso? Não existe método ideal, existe aquele que mais está adaptado à tua realidade, à tua condição de saúde e às tuas preferências. Inclusive, o posicionamento da American Heart Association vai ao encontro disso. Eles trazem que inúmeras estratégias podem funcionar para esse fim, mas elas devem considerar as particularidades de cada um. E ainda ressaltam que a manutenção do peso perdido é tão ou mais importante do que o processo de perda em si. E é por isso que é tão importante o acompanhamento com um profissional, porque além de fazer essa individualização da parte da alimentação, ele também pode te ajudar a botar em prática essas estratégias. Exatamente. Então, por exemplo, estratégias de automonitoramento e enfrentamento, como identificar os sinais de fome e saciedade, planejar as metas palpáveis, alcançáveis, tentar pensar também na alimentação ao longo da semana, ao longo do dia para esse planejamento, ou até mesmo a gente conseguir identificar algumas situações que levem a um comer um pouco mais impulsivo para que a gente possa atuar com estratégias alternativas
podem auxiliar a tornar o processo mais leve, mais tranquilo e mais consistente. Exatamente. E é claro que isso ganha ainda mais força quando a gente tem um estilo de vida saudável, né? Com movimento, atividade física regular, e isso tudo vai se encaixando. Exatamente. Para encerrar, a gente te lembra que não é sobre força de vontade. É sobre um sistema complexo que reage a mudanças na alimentação e no organismo. Métodos falham, pessoas não. E entender isso é o primeiro passo para sair desse ciclo. A ciência mostra que o método mais eficaz não é o mais rápido, mas aquele mais sustentável. Esse foi o primeiro episódio do Nutrição em Pauta. Se fez sentido para ti, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E acompanha a gente no Instagram para mais conteúdos que traduzem ciência em prática no dia a dia. Até o próximo!